TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos chegando com o nosso Metrô Esportivo, como sempre às 13 horas, falando sobre futebol. O futebol brasileiro, o futebol local, o futebol nordestino. Final de semana se aproximando e temos jogos importantes. Hoje, nós só teremos daqui para frente, no caso, dois clubes do Rio Grande do Norte atuando, América e ABC. Potiguar e Santa Cruz, foram os classificados da Série D, estão fora, não jogam mais. Então, América e ABC. O América, no primeiro momento, tem certo 2 jogos contra o Retrô. Se passar de fase, esperemos que passe, vai a mais 2, podendo chegar até 10 jogos. Em relação ao ABC, restam 5 jogos para terminar a fase de grupos. Eu não acredito que o ABC consiga ficar entre os 8, opinião pessoal. Agora, torço para que aconteça, mas não vejo essa possibilidade. São 15 pontos, o ABC tem 16, pode chegar a 15 não, são 15 pontos, pode chegar a 31 pontos. Então eu não acredito, teria que vencer os 5 jogos, ou terá que vencer os 5 jogos para poder chegar, e eu não vejo o ABC com forças para isso. Agora vamos começar com a América, até porque se criou uma polêmica muito grande sobre a festa do América do último domingo, quando a banda Grafite tocou no trio elétrico, né, para os americanos. E aí vem para as redes sociais, porque o Grafite é ABC e foi tocar na festa América. Pessoal, vamos colocar uma coisa na cabeça de vocês. A banda Grafite é uma empresa e toda empresa precisa girar dinheiro. Os integrantes da banda Grafite têm o direito de torcer por quem eles quiserem, fato. Todos eles se dizem alvinegros, abecedistas. Maravilha. Isso impede da banda Grafite tocar na festa do América? Claro que não, pô. Isso é ridículo. Isso é uma coisa, sabe, o torcedor ficar se pegando a isso, sabe? Os caras são profissionais, pô. Se pagou, vai lá e toca, faz uma festa maravilhosa como eles fizeram, qual o problema? Né? É ridículo isso, sabe? Ribamar Cavalcante, boa tarde, meu amigo, antes de mais nada, obrigado pela tua participação. Ribamar, tem alguma coisa de errado o pessoal do Grafite tocar na festa do América, do Alecrim, do Vasco, do Flamengo, do Corinthians? Os caras são profissionais, Ribamar, assim como eu, assim como você, nós também torcemos por um clube, mas nós somos profissionais. Então não tem nenhum problema, pelo menos no meu entendimento, Ribamar, da festa ter sido protagonizada pelo Grafite ou por qualquer uma outra banda. Boa tarde, Ribamar. Boa tarde, Pedro Neto. Boa tarde, telespectadores da TV Metropolitana. Boa tarde, o Ansel, né? Pedro, é um problema muito sério, né? Seríssimo. Por que seríssimo? Uma coisa tão simples. Você tem que se conscientizar, os que fazem essas críticas, porque a banda foi tocar para um evento do América do Clube, se conscientizem que a banda Grafite é uma empresa, tem seus funcionários. Logicamente, se surge a oportunidade de ser convidado para um determinado evento, seja qual for o clube, eles têm sim que aceitar o convite. Pouco importa se ele tem preferência pelo América, pelo ABC, tem nada a ver. Chama-se uma equipe profissional e, repito, eles têm uma folha de pagamento. Então, ele não vai perder uma oportunidade dessa. Então, isso aí é um assunto que só mesmo aqueles torcedores radicais, né, não aceitam isso. Eu vou dar um pequeno exemplo para você de profissionalismo. Né? Eu lembro perfeitamente, há anos que eu tive a oportunidade de assistir uma das comemorações do aniversário do América, lá na sede da Rodrigues Alves, do América do Clube, lógico, e simplesmente, Pedro, um dos maiores dirigentes do futebol do Rio Grande do Norte, grande serviço prestado ao ABC do Clube, o saudoso doutor Hernando da Silveira, que você teve o prazer e o privilégio de conhecê-lo. Então, ele, muito católico, ele tem um coral na igreja das Dores, na igreja lá na Ribeira. Então, ele é responsável. E ele estava presente numa dessas comemorações de aniversário do América do Clube. Você deu para entender o meu exemplo? Então, um grande ABCdista
mas simplesmente nas comemorações do aniversário do América estava presente com seu coral. Isso é um exemplo de grandeza. Então, acabar com isso, não existe isso. O Agrapito tem seus funcionários, a sobrevivência é dos contrários. Eu dando exemplo para você, essa banda de Salvador, do Bel, né, que é o famoso do Carnaval aqui, vamos supor que ele seja torcedor do Bahia, um exemplo, seja torcedor do Bahia, e recebe um convite para um evento do Vitória. Será que ele não irá? Sim, irá. E vice-versa, e se ele for torcedor do Vitória e receber um convite para tocar no evento do Bahia, ele vai. Isso é um exemplo. Chama-se profissionalismo. Concordo plenamente com as suas colocações. É incrível, rapaz, uma coisa totalmente desnecessária. Mas vamos falar de futebol. O América tem um compromisso contra o Retrô no próximo sábado. A CBF marca o jogo para as 18 horas. Ora, Ribamar, pelo amor de Deus, por que não às 16 horas, que é o horário do futebol? A força da Federação Pernambucana é uma coisa absurda. Eles mandam, desmandam, eles colocam na hora que eles querem. Eu sempre dou o exemplo daquele jogo do ano passado, quando a ABC empatou com o Sport, jogou com o Sport pela Copa do Nordeste. Primeiro tempo, muita chuva, o jogo foi marcado para o dia seguinte. Regulamento disse que tem que ser às 15 horas. Federação Pernambucana disse, não, o jogo é à noite, porque o torcedor do Sport tem que vir para o jogo. E realmente foi à noite, como diz o outro, a nossa federação é pequenininha, não manda em porra nenhuma, não manda em nada, então fica por isso mesmo. E aí, Ribamar, se marca um jogo para um sábado, 18 horas, quando poderia ser 16, para a festa ser muito maior, muito mais bonita, Ribamar. São as coisas do futebol que não dá para entender, né, Ribamar? Falta de bom senso, a palavra correta é falta de bom senso. Dois horários que realmente não dá para entender. Não dá para entender. Horário de 18 horas, sabe? E aquele horário de 20 horas, 20, 30, 20, 45, que sempre acontece. Então, eu, na minha modesta opinião, deveria, Pedro, esse dirigente das respectivas federações, nas horas de uma houvesse uma reunião com o presidente da CBF, realmente expor esses problemas. Com certeza do Sul. Porque quem coloca o presidente da CBF lá naquela cadeira, lá do comando, são as federações. Então, por que nas federações, quando concluir um campeonato, ele ter anotado todos esses problemas existentes e não levar conhecimento, pedir uma decisão do presidente? Então, é inadmissível que não há um respeito, eu vou dizer, o respeito aos torcedores. Isso é falta de respeito. Um horário desse 18 horas no sábado não existe. O horário ideal seria às 16 horas. E, repito, também esse horário noturno, que é muito inconveniente quando tem uma partida realizada de 21 horas. Verdade. E vamos falar de futebol. O América deve ter todos os seus jogadores, o Marquinhos Santos, à sua disposição. Você mudaria alguma coisa, Ribamar? Eu jogaria do 4-4-2, com o meio de campo sendo formado por Ferreira, Norberto, Souza e o Anderson. E aí, dois atacantes, o técnico escolhe os que ele quer. Você mudaria o esquema ou jogaria dessa forma que vem dando certo, Ribamar? Apesar dele dizer que não existe titulares, né? Há muito tempo que eu ouvi uma entrevista dele dizendo que nós não temos titulares. Isso aí é conversa. Todo treinador tem esse titular. Então, de acordo com as apresentações, não boas apresentações, mas esse quarteto vem dando certo. Então, quando as coisas estão dando certo, não adianta mudar. Agora, o mais importante de tudo isso é que peça, né, todos rezem em orações que não há oportunidade de um Souza, por exemplo, sofrer uma contusão. Porque, infelizmente, Pedro, isso é a realidade. O América hoje depende exclusivamente do atleta Souza. Então, isso aí, o diferencial é esse. E dou até um recadinho ao treinador do América Futebol Clube. Será, Pedro, que ele se conscientiza que essa situação que ele está passando foi devido àquela péssima atuação do Ceará contra o Maracanã? Aqueles 3 pontos estão fazendo muita falta, viu? Então, ele deve realmente refletir o que ele fez e não cometer mais aquela infantilidade que fez. O quê? Preferiu dar preferência, prioridade a partida contra o Corinthians. E poupou, fez o verbo ditado, poupou seus atletas e o verbo ditado foi esse. Não trouxe os 3 pontos. Esses 3 pontos estão fazendo muita falta para a equipe atual. É verdade. Ribamar, em relação ao público, eu acredito que tenhamos o público superior a 15 mil torcedores. Você acredita também, ou no seu entendimento, o torcedor do América não deve ir para campo? Deve ser um número menor?
Essa palavra é inexistente, não deve ir para o campo. E até porque a torcida do América já provou mais uma vez sua força, né? Sua força. Então, chega até aquela conclusão daquelas discussões que existem entre os alvinegros e os alvirrubros. Qual é a torcida maior? Qual é a menor? Mas o mais importante aí, numa hora dessa, no momento, Pedro, o presente é a equipe que bota mais público em campo, chama-se o América Futebol Clube. E é hora da SAF aproveitar essa oportunidade. E por que, Pedro? No próximo jogo em casa, né? Para o próximo jogo em casa, primeiro tem um fora, segundo é em casa, até dar o bom senso e fazer um preço acessível, né? Para que todos compareçam e lotem a arena. Essa é a minha opinião, porque já está provado que a torcida do América realmente comparece. Esse resultado do domingo, Pedro, coisa fantástica, 15 mil, deu mais um pouquinho, vamos fechar os 15 mil em uma partida que já estava definida a situação. A situação já está definida, o América, por milagre, repito, por milagre, que eu não acreditava, sempre eu dizia que não acreditava, mas às vezes a gente tem um posicionamento pela lógica, né? Mas às vezes surge as surpresas. E foi um milagre que aconteceu o América se classificar. Mas já que houve a classificação, então por que a próxima partida, a direção da SAF, não olhar o torcedor, o carinho que o torcedor tem para o seu clube e fazer um preço do ingresso mais acessível, com certeza absoluta, é um lucro. Isso aí não vem trazer muitos benefícios, porque na hora que aquela torcida, como aconteceu agora com 15 mil pessoas, ali aquela força, você vê praticamente, o América teve até sorte também nessa partida, que do jeito que venceu por 2-1, poderia ter perdido. Você vê aquele gol que o atleta do América defendeu, interessante coincidência, né? Ele defendeu aquele gol, evitou o segundo gol do Maracanã, em seguida assinalou o gol. Então essas coisas acontecem. Então, Pedro, mais uma vez, é que a SAF reconheça, tenha conhecimento realmente, a torcida do América Futebol Clube é uma torcida maravilhosa que consegue, numa Série D, colocar 15 mil torcedores em campo. É verdade. Ribamar, vamos para o ABC Futebol Clube. O ABC joga no domingo contra o São Bernardo, 16 horas e 30 minutos. O pessoal ainda faz conta para o ABC subir. As minhas contas desde o início da competição que é para o ABC permanecer. O ABC está a 6 pontos, Ribamar, da permanência, ainda disputa 15. Dá para acreditar que o ABC se mantenha, né, Ribamar? Pedro, agora, a questão agora, tanto a América quanto o ABC, é permanecer ABC na Série C, logicamente, e dificilmente, né, pode até mudar. Eu gostaria que as minhas colocações estivessem totalmente erradas, mas a ABC já está sacramentado. Ele vai lutar para permanecer na Série C. E o América Futebol Clube também, eu acho muito difícil, Pedro, ele passar em seguida. Realmente, devido às apresentações dele. Eu gostaria que eu estivesse enganado, mas para mim, os dois irão permanecer, a América na Série D e o ABC na Série C. Repito, gostaria que minha colocação estivesse totalmente errada, referente ao Clube América Futebol Clube. É verdade. Ribamar, em relação ainda ao ABC Futebol Clube, claro, momento atual é se manter na Série C, mas tem que se falar também na sucessão do ABC. E parece que teremos uma disputa, Ribamar, um candidato à situação da oposição. Teu entendimento, tem alguma coisa de errado nisso? Antes de falar sobre esse assunto, eu quero acrescentar que a minha colocação sobre esse meu comentário referente ao América Futebol Clube, eu estou fazendo uma avaliação de toda a trajetória dele nessa temporada de 2024. Então, acompanhe meu raciocínio. Por exemplo, o América encontrou dificuldade em 2 partidas contra o Maracanã. Quem é o Maracanã? Qual é a história dessa equipe Maracanã? Porém, o elenco atual do América Futebol Clube encontrou dificuldade. Teve um empate na casa do adversário e, por um milagre, venceu. Então, por esse motivo, que mediante essa avaliação que eu faço, por isso que eu digo que eu não acredito que o América dê continuidade. E quanto a essa situação do ABC, foi referente ao que você perguntou, sim, a eleição. Já é hora, com bastante antecedência, o presidente Bira Marques, acho mais para ele já procurar, né, a ver quais, já que ele não tem direito à reeleição, procurar o mais rápido possível fazer com que, por que não manter um diálogo, né, com aqueles grandes ABCDistas, principalmente os que estão afastados,
Isso é hora da união, Pedro. Isso é hora da união e dá tempo, sim, para formar uma boa direção, seja qual for o presidente. Mas tem que formar uma equipe, seus assessores, não formar uma equipe por amizade, e sim pela capacidade. Então, é inadmissível que grandes ABCDs estejam afastados do clube. Então, essa é a hora de união para que o ABC volte a se recuperar e volte, né, a dar confiança à sua torcida, que é outra torcida maravilhosa. Isso falando em torcida, todos ficam agora cientes, né? É hora de vocês pensar um pouco mais quando acabar essa punição dessas 4 partidas, né? Já houve uma partida, a punição, faltam 3, todos que foram o responsável por essa atitude que a justiça tomou, você se conscientize que tem que acabar com essas agressões, essas violências, para não prejudicar o clube. O ABC hoje está necessitando demais da sua torcida, mas infelizmente não pode contar devido à punição que foi sofrida, e vocês têm que se conscientizar que tem que mudar o mais rápido possível o comportamento de vocês para que não venha prejudicar o clube. Verdade, Ribamar, concordo demais com você. Um absurdo. Ribamar, para finalizar com você, como diz meu amigo Santinho, né? Nós temos a Série A, o Botafogo permanece na liderança da competição. Flamengo, segunda colocação, Palmeiras, segunda colocação, Flamengo, terceiro. Agora, o 4º colocado, Ribamar, é o Fortaleza, à frente de Grêmio, Internacional, Cruzeiro, Vasco, Atlético Mineiro, Fluminense, por aí vai. Surpresa, Ribamar? Rapaz, para mim não é surpresa. Não é surpresa pelo seguinte, você faz uma avaliação de como está sendo comandado o Fortaleza. Ali existe a união. Que bom seria que essa união existente no clube do Fortaleza, que tem a SAF também, todos sabem disso, né? Houvesse esse mesmo sistema de trabalho aqui no América. Infelizmente é o contrário. Me permito fazer essa comparação. No momento, no América, existe essa divisão. Existem 2 partes. Uma a SAF e a outra a instituição. Não existe essa união. É uma coisa que eu acho uma coisa horrível. Como é que um presidente do clube, não tem direito a optar, dar uma opinião numa contratação de um treinador, de um atleta? Em resumo, 2 equipes formadas. Eu digo sempre, equipe da SAF e equipe do América. Então, Fortaleza não acontece isso. Fortaleza existe afinidade, existe o entrosamento. E quando há afinidade e todos sentados na mesma mesa para brigar pelos direitos da instituição, o sucesso vem de imediato. É o caso do Fortaleza. Então, eu acredito piamente no Fortaleza por motivo da sua administração, como está sendo a gestão. Totalmente diferente do que acontece hoje, por isso que o América está nessa situação tão difícil, devido a isso. Não há esse entrosamento entre a SAF e a instituição. Todos têm que saber, a SAF tem que se conscientizar que o clube do América Clube é um clube de 109 anos, tem muitas conquistas, e não pode haver essa divisão. Se houver essa divisão, o que acontece é isso, é esse resultado péssimo, né? E talvez uma das piores fases do América Clube, porque simplesmente hoje ele está entre os 4, mas está em terceiro lugar, né? Mas quem são os adversários? Os adversários fraquíssimos foi o Maracanã, o Atlético, né? O Atlético e o Iguatu. Esse é o resultado, essa é a palavra mais correta. Falta de união para que o América se recupere. Ribamar, muito obrigado, um grande abraço a você e até a próxima semana, se Deus quiser, tá bom, amigo? Um abraço, amigo, desejar a todos uma boa tarde e pedir a Deus nos dê saúde para nós termos essa oportunidade de estar falando sobre o esporte do Rio Grande do Norte. E principalmente nossas colocações são colocações feitas pela parte da razão e não pela parte emocional, né? Repito, meu pronunciamento sobre o América é devido às condições que eu estou vendo o clube atuar. Um abração e até a próxima semana. Valeu, Ribamar, um grande abraço para você, meu amigo. Vamos lá, tem muita gente aqui conosco. Vamos lá, o meu amigo Antônio, grande abraço, Antônio, muito obrigado pela atenção. Quem está mais aqui? Meu amigo Dido, valeu, Dido, um grande abraço para você também. Meu amigo Júlio, valeu, Julião, Júlio, Jailton, um abraço para você também. Rodrigo, lá na cidade de Parnamirim, sua netinha, a Eloá, um abraço. Marcelo, lá em João Câmara, valeu, Marcelão, um abraço. O Marcelo Almeida também está aqui.
Kátia Cristina, lá no Conjunto Santarém, um beijo, Kátia, muito obrigado. Fátima, lá em São Gonçalo, Dri tá lá em Portugal, pois, Dri, um beijo para ti também. Meu amigo Geraldo, grande Geraldo Júnior, um abração, Geraldo, muito obrigado, tá mandando um abraço pro Ribamar Cavalcante, Rodrigues Neto, meu diretor da TV, um abraço, Rodrigo, Vavá, lá nas Rocas, valeu, Vavá. Um abraço, Carlinhos do Gás, lá nas Rocas também, valeu, Carlinhos. Um abraço para você também. Quem tá mais aqui, meu amigo Morgan, tá lá em Serrinha. Valeu, Morgan, um abraço, meu amigo, muito obrigado. Rogério, valeu, Rogerão, um abraço para você e a todos vocês que estão conosco aqui. É que hoje está meio corrido tudo, então, grande abraço a todos, muito obrigado. E amanhã estaremos de volta. Não esqueçam, durante todo o dia, vocês podem me acompanhar através do @Portal Metro News. Pedro Neto, Roberto Costa Lima, Alana, estamos aqui diariamente. Como também às 18 horas com o nosso Nordeste News, eu estou sempre aqui. Hoje, mais uma vez, estarei às 18 horas. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, muito obrigado e até lá. TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque.